Não, não é um pregador de fora, é o pastor Jonas mesmo. Nova fachada. Hoje nós voltamos a falar um pouquinho sobre Apocalipse, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse, capítulo de número 1, nós vamos ler os versículos 9 até o 13. E depois o capítulo 3, versículos 14 até o 22. Apocalipse 1, 9 a 13 nos diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, e com uma veste que chegava aos seus pés, e com um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estarão acontecendo. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. E as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 3 agora, versículos 14 até o 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, queridos, o tema desta noite é as 7 igrejas do Apocalipse. E antes de adentrarmos na palavra, eu gostaria de traçar um pequeno e rápido pano de fundo, falando sobre a situação histórica daquele momento em que João estava vivendo e recebeu esta visão ali na ilha chamada Pátimos. Era o ano de 54 da era cristã. O imperador Nero César é empossado do governo em Roma. Aos 17 anos, um jovem maligno, megalomaníaco,
um jovem perverso, um jovem devasso. Para os irmãos terem uma ideia, Nero César era tão mau, tão rude e cruel, que ele mandou assassinar a própria mãe e alguns outros familiares também. No ano de 64 da nossa era cristã, Nero incendia a cidade de Roma. Olha que ponto que chegou a loucura de Nero César. Ele queria construir uma Roma mais pungente, mais suntuosa, mais bela, e para isso ele mandou incendiar a cidade de Roma. Enquanto a cidade pegava fogo durante 7 noites e 6 dias, do dia 17 de julho de 1964, aliás, de 64 até 24 de julho do mesmo ano, 64, da nossa era cristã. Enquanto a cidade de Roma pegava fogo, ele do alto da torre de Mecenas estava vestido de ator e tangendo a sua lira, tranquilamente vendo a cidade pegar fogo. Dos 14 distritos de Roma, 10 pegaram fogo, literalmente foram totalmente destruídos 10 distritos, 4 ficaram intactos. E por incrível que pareça, esses 4 distritos de Roma que não pegaram fogo, eram onde habitava a maioria dos judeus e cristãos da época. Isso deu a Nero um álibi para que ele acusasse os cristãos de terem incendiado Roma. Isso desencadeou uma grande perseguição aos judeus, aos cristãos. Naqueles dias, os cristãos eram amarrados nos postes, os seus corpos eram untados com piche, ateados fogo em seus corpos, e os corpos de cristãos pegando fogo serviam para iluminar as ruas e praças de Roma. Olha só como foi dura a perseguição aos cristãos naquele primeiro século da nossa era cristã. No ano 66, Nero é deposto do seu posto de imperador pelo Senado romano. E ele, não aguentando a crise, se suicidou. No seu lugar, um outro imperador se levantou e ele também não era nada bom. No ano de 68, uma grande perseguição aumenta aos cristãos, aumenta a perseguição aos judeus, porque um grupo de judeus ali na Cesareia Marítima havia se revoltado contra o domínio do Império Romano. Isso fez com que o general Tito fosse enviado ali para aquelas terras da Judéia, e no ano de número 70, Roma manda destruir Jerusalém. O imperador Domiciano, que era pior do que Nero César, era chamado o novo Nero César, e ele manda incendiar totalmente Jerusalém, queima totalmente o templo dos judeus e manda matar mais de 10 mil cristãos. Diz que naquela época faltava madeira para crucificar os cristãos. Diz que os cristãos eram enrolados, a história diz, enrolados em peles de animais. Naquele tempo foi inaugurado o Coliseu Romano, e numa noite só foram mortos mais de 10 mil cristãos, enrolados em peles de animais, jogados na arena do Coliseu, pisoteados pelos touros e devorados pelos leões. Esta era a vida da igreja no primeiro século, uma vida nada tranquila. E com isso, com essa perseguição acirrada aos judeus no ano 70, começa a diáspora, a dispersão, a fuga dos cristãos e judeus por todo o mundo. E essa fuga dos judeus durou até o ano de 1948, quando novamente Israel é considerado uma nação e os judeus retornam para a sua terra. Mas os judeus ficaram longe da sua terra, fora do seu território, desde o ano 70 até 1948. Essa perseguição aos cristãos durou mais ou menos até o 3º século para o 4º século. A partir daí, o imperador Constantino tornou a religião cristã oficial em todo o seu império e a perseguição aos cristãos cessou. Mas no ano de 86, João, o apóstolo que escreveu as visões do Apocalipse, era o último dos apóstolos que restara. Todos os demais foram mortos, martirizados,
restou apenas João, o qual o imperador Domiciano mandou exilar, ser exilado na ilha chamada Patmos, uma ilha rochosa, onde João, com mais de 90 anos, trabalhava duro, quebrando pedras para que o imperador construísse os seus grandes monumentos megalomaníacos. E nessa condição, João, na ilha de Patmos, no dia do Senhor, num domingo, ele tem uma visão do Cristo, não o Cristo morto na cruz, não o Cristo ensanguentado, não o Cristo sofredor, mas ele tem uma visão do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, do Cristo em roupas resplandecentes, pés reluzentes como o latão ou bronze polido, com a espada de fogo saindo da sua boca. João tem esta visão de Jesus, não agora mais como Cristo crucificado, Cristo sofredor, mas o Cristo vitorioso, vencedor, ressurreto. E esse Cristo estava entre os 7 castiçais de ouro, que representa a igreja do Senhor aqui na terra. Ou seja, a mensagem era clara e explícita para João: Jesus está no meio da sua igreja. Jesus tem que ser visto no meio da sua igreja. Jesus tem que ser visto no meio do seu povo. A grande pergunta que fica para nós no dia de hoje: será que Cristo pode ser visto pelo mundo no meio da igreja? Será que o mundo consegue ver Cristo no meio da igreja? A luz de Cristo tem que estar brilhando na nossa vida, tem que estar brilhando no nosso interior, tem que estar brilhando no meio da igreja. E nesta visão das coisas que Deus relatara a João, coisas que estavam acontecendo e que ainda iriam acontecer, Deus dá a ordem para João: olha, essas coisas que você viu, essas coisas que você ouviu, escreve e manda essa carta às igrejas da Ásia Menor, às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. O interessante, queridos, que ao final de cada uma das mensagens dirigidas a essas igrejas, o Senhor conclama, exorta e diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante notar que parece que essas igrejas não ouviram o recado, a mensagem do Senhor. Porque hoje, na região onde essas igrejas haviam e não mais existem, a população de cristãos é menos de 1%. Menos de 1% da população nessas regiões da Ásia Menor são cristãos. A maioria ali hoje são muçulmanos, islâmicos. Isso significa o quê? Que o Senhor Jesus estava exortando a sua igreja, o Senhor estava dirigindo uma palavra a essas igrejas para que elas não morressem, para que elas sobrevivessem em meio à luta, às perseguições, mas não aconteceu. Essas igrejas não deram ouvidos à voz do Senhor, e hoje já não existem mais. Hoje a proporção de cristãos nesse lugar é menos de 1% de toda a população. Daí a importância, queridos, de nós ouvirmos o recado do Senhor, a mensagem do Senhor, seja ela uma mensagem dura, seja ela uma mensagem de otimismo, seja ela uma mensagem de esperança. Nós temos que ouvir a voz do Senhor, ouvir o recado do Senhor, para que não venhamos perecer. E a cada uma dessas igrejas, o Senhor envia uma palavra às vezes corretiva, uma palavra às vezes de reprimenda, algumas palavras de elogio. De todas essas 7 igrejas, apenas uma, o Senhor não traz nenhum elogio. Esta última igreja que nós lemos aqui a carta, a igreja de Laodiceia. Para todas as demais igrejas, o Senhor traz um elogio e uma reprimenda. O Senhor traz um elogio e uma exortação. Há 2 igrejas, Pérgamo, a igreja de Esmirna e Filadélfia, o Senhor traz os melhores elogios. As outras demais 4, o Senhor traz um elogio, uma reprimenda. A igreja de Laodiceia, o Senhor somente repreende. E a cada uma das igrejas uma promessa. Por exemplo, a igreja em Éfeso, o Senhor diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança.
Sei que você não pode tolerar homens maus, mas que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Olha só, a igreja em Éfeso e tanto as outras demais igrejas, o Senhor sempre repete: conheço as suas obras. Isso significa que o Senhor conhece a nossa vida. Ele conhece o nosso levantar, o nosso assentar, Ele conhece o nosso andar, Ele conhece o nosso pensamento. De longe Ele entende cada uma das intenções do nosso coração. E o Senhor elogia essa igreja pelo seu árduo trabalho, pelas suas obras e pela sua perseverança. Mas Ele tinha contra a igreja de Éfeso o seguinte: contra ti tenho porém isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Veja bem, queridos, olhe só, a igreja em Éfeso tinha uma boa doutrina, tinha um bom ensinamento, mas já não tinha mais o primeiro amor. Era uma igreja que havia se esfriado com o tempo, e esse é o nosso perigo, cair na frieza espiritual. Nós acostumarmos a vida cristã e levarmos a vida cristã de uma forma rotineira, não mais ter aquele amor pelo Senhor Jesus como era no princípio, nos primeiros dias da nossa conversão. Precisamos manter essa chama do amor a Cristo acesa em nós. Mas o Senhor ainda tem uma coisa a favor da igreja de Éfeso. Ele diz assim: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Ou seja, eles reprimiam as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, mas tinham perdido o primeiro amor. Mas o Senhor traz uma promessa à igreja em Éfeso. Ele diz assim: ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E as 7 igrejas, o Senhor sempre tem uma promessa direcionada aos vencedores, aqueles que guardam a promessa, aqueles que perseveram firmes até o final, aqueles que não desistem, mas seguem em frente. O Senhor tem uma recompensa. Ele dá da árvore da vida, de comer da árvore da vida, de beber da fonte que está nos céus, de desfrutar das promessas divinas. A segunda igreja a qual Deus dirige a sua palavra é a igreja de Esmirna. E ele diz assim: olha, eu conheço as suas aflições, eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Olha só, interessante. A igreja que era rica, estava numa região rica, Deus dizia que eles eram pobres. E a igreja que estava num local pobre, que era considerada fraca, que era considerada pequena, pobre, o Senhor diz: vocês são ricos, vocês têm a maior riqueza, que é a riqueza da graça divina. E eu conheço as suas aflições. Deus nessa noite Ele diz para nós: eu conheço a tua aflição, eu conheço o teu gemer, eu conheço o teu chorar, eu conheço as suas noites mal dormidas, eu conheço as suas preocupações, eu conheço o seu estado de angústia, eu sei o que se passa dentro do seu coração, eu conheço os seus temores, eu conheço as suas desilusões, as suas decepções, eu conheço as suas indagações, e eu tenho uma resposta para cada uma delas na sua vida. O Senhor diz para nós: eu conheço, eu entendo, eu sei o que se passa dentro de você, eu sei o que se passa contra o seu ser. E diz assim, ele diz assim: olha, eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não sendo, antes são da sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. E aí o Senhor fala de uma perseguição iminente sobre a igreja em Esmirna. Ele diz: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, mas seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Mais uma promessa do Senhor: seja fiel, nem que seja necessário morrer pela causa do evangelho. Seja fiel, permaneça fiel, porque no fim você receberá a coroa da vitória, a coroa da vida. Amém? E mais uma vez ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte é o inferno, é o lago de fogo. Para aquele que permanece, para aquele que persevera, aos vencedores, o Senhor dá esse privilégio de não sofrer o dano da segunda morte. Porque além da nossa morte física,
para aqueles que não têm a salvação em Cristo Jesus, há uma segunda morte, que é a morte eterna, a morte do lago de fogo, a morte do inferno. Terceira igreja, Pérgamo, o Senhor diz: eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. A cidade de Pérgamo era onde eles haviam construído um templo em adoração ao imperador. O imperador requeria receber para si adoração como Deus. O imperador Domiciano, que mandou João para a ilha de Patmos, ele mesmo se autodenominou Senhor e Deus, e ele requeria adoração para si, e mandou que construísse um templo em honra, em homenagem a ele, ali na cidade de Pérgamo. Por isso que a cidade de Pérgamo era considerada o trono onde habitava Satanás. Mas o Senhor diz: eu, contudo, darei a promessa àqueles que permanecerem fiéis ao meu nome. Aí o Senhor envia uma quarta carta à igreja de Tiatira. E ele diz assim: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei o que você está fazendo mais agora do que no princípio. O Senhor conhece as nossas obras, o Senhor conhece o nosso trabalho, o Senhor conhece a nossa perseverança. Por isso que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, nos últimos versículos da sua carta, ele diz assim: pois sejam perseverantes, firmes, constantes no serviço do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sejam constantes, firmes, perseverantes. O Senhor tem essa promessa. E aí, a promessa, aqueles que permanecerem fiéis à igreja de Tiatira, está no versículo 28. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma recompensa para o teu trabalho na obra do Senhor, meu querido, minha querida. Há uma recompensa pelo teu esforço, há uma recompensa pela tua perseverança. Permaneça firme. Aí nós temos a quinta carta à igreja de Sardes. E o Senhor diz novamente: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Dura reprimenda a uma igreja, hein? O Senhor dizer: olha, vocês têm fama de que estão vivos, mas estão mortos. Estejam atentos, fortaleça o que resta. Mas, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma promessa: permaneçam firmes sem contaminar as vossas vestes. Aqui o contaminar das vestes fala das impurezas do mundo, de estarmos misturados, nos sujando com as impurezas do mundo. Mas ao contrário disso, o Senhor manda que nós mantenhamos, conservemos as nossas vestes limpas. Sexta igreja, igreja de Filadélfia. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Oh glória! Quando as portas se fecham aqui na terra, o Senhor abre-nos as portas nos céus. Aleluia! O Senhor tem uma porta aberta para você, ainda que todas as portas da terra se fecharam, ainda que as janelas também, o Senhor tem portas e janelas abertas para você, e dos céus Ele derrama bênção sobre a sua vida. Receba essa promessa na sua vida, a mesma promessa que foi feita à igreja em Filadélfia, seja na tua vida nesta noite. O Senhor abre as portas com portas, janelas dos céus, para trazer sobre a sua vida bênçãos nessa noite, durante essa semana, durante os próximos dias. Eu profetizo isso na sua vida, amém? Receba essa promessa. E o Senhor diz mais: olha, eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. É interessante
Aquelas igrejas que se consideravam fortes, o Senhor dizia: olha, vocês são fracos, vocês estão mortos. Já aquelas igrejas que se consideravam fracas, o Senhor dizia: vocês têm força. Vocês não têm a força segundo os olhos do mundo, vocês não têm o aparato, não têm o poder, não têm os recursos, mas vocês têm a força que vem de mim. E visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Queridos, esse aqui é um recado para nós. A perseguição que veio aos cristãos no primeiro século, ou nos primeiros séculos, é uma perseguição que está para vir sobre todo mundo. Nós não escaparemos, sinto lhes dizer, mas a promessa do Senhor é que Ele nos guardará na hora da provação que está para vir sobre o mundo. Queridos, vocês podem notar que cada vez mais o cerco se aperta contra a igreja do Senhor. Há um povo na face da terra que resiste ao mal. Há um povo na face da terra que não se dobra a todas essas ideologias contrárias, a todo esse paganismo que está sobre o mundo. Mas a força do mal cada vez está ganhando mais terreno. E a igreja do Senhor está como que encurralada no meio de toda essa perseguição. Nós não sabemos o que está para vir sobre o Brasil nos próximos anos. Nós não sabemos até onde essas ideologias contrárias aos princípios bíblicos vão ganhando força contra a igreja. Mas uma coisa é certa: essa perseguição, como a perseguição aos cristãos no primeiro século, está para vir a todo mundo. Mas nós temos uma promessa do Senhor, de que Ele nos guardará na hora da provação, Ele nos guarda na hora da tentação, Ele nos guarda na hora da perseguição. Que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor nos dê essa força, de nunca jamais negarmos ao Seu nome, de nunca jamais nos rendermos ao espírito satânico que está imperando sobre esse mundo, mas que nós possamos estar firmes nos princípios bíblicos, naquilo em que nós fomos ensinados, no nosso amor e devoção a Deus, porque tudo isso tem uma recompensa. O Senhor tem recompensa para nós, quando nós somos fiéis a Ele. E Ele é enfático no recado que Ele diz à igreja de Filadélfia: eu venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Eu farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que permanece, aquele que persevera, o Senhor faz dele uma coluna. O Senhor faz dele uma coluna no seu templo, e ele jamais será abalado. As colunas são as partes fortes da construção, e estão logo acima do alicerce, da pedra que sustenta a construção. E essas colunas são firmes para dar sustentação a todo edifício. É isso que o Senhor quer fazer da tua vida, uma coluna firme, que venha dar firmeza àqueles que precisam do seu amparo, da sua força, que você resista às tentações e provações e à perseguição que está para vir sobre todo mundo. Finalmente, a última igreja, a igreja em Laodiceia. Esta é a igreja que nós poderíamos dizer que jamais gostaríamos de ser essa igreja, porque o Senhor diz assim: olha, eu conheço as suas obras, eu sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Cada uma dessas palavras que o Senhor dirige a cada uma das igrejas tem um sentido. E o Senhor usa exatamente as características do local onde cada igreja estava inserida para trazer a sua mensagem específica para cada uma delas. Para a gente entender essas palavras que o Senhor dirige à igreja de Laodiceia, é bom nós sabermos que a igreja de Laodiceia estava na cidade que era considerada a cidade mais rica da Ásia Menor. Laodiceia era considerada a cidade dos milionários,
ali era o centro comercial, o centro bancário. Ali eles tinham uma fábrica de tecidos, que eles exportavam tecidos para toda a Ásia. Ali eles tinham a mais avançada indústria farmacêutica. Eles produziam colírio, que eles exportavam para todas as outras partes do mundo. A medicina da cidade de Laodiceia era considerada avançadíssima. Só que o Senhor diz, e para falarmos da geografia da cidade, eles tinham um lago no meio da cidade que era conhecido como Lago Lico. E de um lado do lago havia montanhas, que eram umas montanhas rochosas, montanhas que era chamada montanha de algodão, rochas calcárias, pelas quais a água escorria, formando cascatas, e essas águas eram termais, águas quentes. E os turistas iam exatamente nessas águas quentes da cidade chamada Hierápolis. Hierápolis era vizinha à cidade de Laodiceia. E nessa cidade de Hierápolis, as águas escorriam pelas cascatas e caíam quentes ali nos lagos e piscinas naturais. Eram águas termais, eram águas medicinais, águas quentes. Do outro lado do rio, havia uma outra cidade também vizinha a Laodiceia, que era chamada a cidade de Colossos. Nesta cidade, as águas eram frias. Os lagos, as piscinas naturais que se formavam ali na cidade de Colossos, produziam águas frias, serviam para dessedentar os viajantes que passavam por ali. Na cidade de Hierápolis, vizinha à cidade de Laodiceia, os turistas iam para se banhar nas suas águas termais e se curar, porque as suas águas eram terapêuticas. Já na cidade de Colossos, eles iam para beber das suas fontes, que eram boas para se beber. Mas na cidade de Laodiceia, as águas não eram nem quentes e nem frias, eram mornas. E para que serve uma água morna? Água morna dá ânsia de vômito. Água morna causa um embrulho no estômago. É ótimo para limpar o estômago quando você está com mal-estar. Por isso que o Senhor Jesus diz, olha, vocês de Laodiceia, vocês da igreja de Laodiceia, são como as águas da cidade, águas mornas, estão me causando náusea, estou a ponto de vomitá-los da minha boca, porque vocês não são nem frios nem quentes, mas são mornos. O que é uma igreja que não é fria nem quente? O que é uma igreja morna? É uma igreja que não está em cima do muro, está no meio termo. Ou seja, ela nem tem a sua devoção completa a Deus e nem está completamente no mundo. Ela está flertando com o mundo. Ao mesmo tempo que a igreja se diz de Cristo, ela introduz os princípios do mundo dentro dela. Ao mesmo tempo que ela fala, que ela entoa, ela prega o seu amor e devoção ao Senhor Jesus, ela ama o mundo. É uma igreja que não é quente e nem fria, é uma igreja morna, em cima do muro, no meio termo, não se decide de que lado quer ficar, se quer ficar do lado do mundo ou do lado de Cristo, que nós nunca venhamos ser essa igreja, porque a igreja também somos cada um de nós, e nós não podemos estar em cima do muro, nós não podemos estar no meio termo, nós não podemos não podemos ser mornos, temos que ser ou frio jamais, mas temos que ser quentes, amém? Por isso que o Senhor Jesus diz, olha, vocês como igreja, não estão servindo nem para curar, como as águas de Hierápolis, e não estão servindo nem para matar a sede, como as águas de Colossos. As águas de Laodiceia são mornas, são intragáveis, só servem para ser vomitadas, só servem para trazer náusea, enjoo. Que nós jamais sejamos como a igreja de Laodiceia, a igreja que o Senhor mais repreendeu, a única igreja que o Senhor só trouxe reprimenda. E eles dizem, vocês se gabam porque vocês têm a maior indústria têxtil, a maior indústria de tecelagem da Ásia, mas vocês estão nus, vocês precisam produzir roupas para que não seja exposta a vergonha da sua nudez. E eles dizem, vocês se gabam por ter uma indústria farmacêutica avançadíssima, por produzir o melhor colírio da Ásia, mas vocês estão cegos, vocês precisam ungir os seus olhos com colírios espirituais para que vocês possam conhecer a verdade.
Vocês dizem que têm a melhor tecelagem, mas eu aconselho que vocês de mim comprem roupas brancas e se vistam para cobrir a sua vergonhosa nudez, para que não seja exposto o seu pecado. Dura repreensão. Mas por fim o Senhor diz: olha, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Se o Senhor Jesus nos repreende, queridos, é porque Ele nos ama. Que filho que ama o pai, que não repreende o filho? Aliás, que pai ama o filho e não o repreende, quando esse está fazendo uma coisa errada, quando esse está à beira do abismo, prestes a cair? O pai que verdadeiramente ama o seu filho, repreende ele quando este está no erro. Por isso que o Senhor Jesus, por isso que Deus, como Pai amoroso e bondoso que Ele é para nós, Ele nos repreende quando nós estamos errados. Aí o Senhor Jesus diz: seja diligente, arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Geralmente usamos esse versículo para evangelizarmos, para dizer aos pecadores: olha, eis que o Senhor está à porta e bate. Abre a porta do seu coração para que ele possa entrar. Mas na verdade essa palavra foi dirigida a uma igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Vocês me deixaram do lado de fora. Eu estou aqui querendo entrar e vocês não deixam. Que situação! Jesus, o dono da igreja, o Senhor da igreja, colocado do lado de fora. Da mesma forma, muitas vezes o nosso coração está tão cheio de coisas que nós deixamos Jesus lá de fora. Ó Senhor, eu acho que não tem espaço para Ti no meu coração. Eu acho que a minha agenda está cheia esse dia, essa semana. Olha, eu tenho tantas coisas, eu vou deixar o Senhor de fora um pouquinho, depois o Senhor coloca o Senhor de dentro novamente. Não, queridos. O Senhor Jesus Cristo tem que estar dentro do nosso coração. Aí o Senhor mais uma vez exorta a igreja dizendo assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Amém? O que significava uma refeição partilhada junto com outra pessoa? Nos tempos bíblicos, significava aliança. Ninguém jamais comia com outra pessoa se não tivesse uma aliança com ela. E da mesma forma, o Senhor diz: olha, se você abrir o seu coração, deixar eu entrar, eu vou cear com você, eu vou partilhar minha refeição com você, ou seja, eu vou com você traçar uma aliança, eu vou fazer um acordo com você, eu vou fazer uma aliança. E o que é uma aliança? É tudo em comum, queridos. Na aliança do casamento, nós temos tudo em comum com a pessoa com a qual nos casamos. Numa aliança, numa sociedade econômica, numa sociedade profissional, tudo é em comum dentro daquela sociedade. E na aliança que Jesus faz conosco, tudo o que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é tudo em comum. A paz que Ele nos fez na cruz, a reconciliação, a justificação, a redenção, a salvação, o perdão, a vida eterna, todas as bênçãos que Ele conquistou para nós na cruz são nossas, direito nosso, porque Ele travou essa aliança, Ele fez essa aliança conosco, Ele confirmou através da cruz do Calvário que Ele estava ali fazendo uma aliança conosco, e nessa aliança tudo é em comum, inclusive as suas lutas, suas batalhas, seus sofrimentos também são dele. Inclusive os seus inimigos passam a ser inimigos em comum com Deus. Se o inimigo vem contra mim, ele tem que também investir contra Deus, ou tentar investir, porque ele não vai conseguir, porque Deus é conosco, amém? Numa aliança é tudo em comum, o seu inimigo é meu inimigo é seu inimigo, e assim nós estamos garantidos nessa aliança que nós fizemos com Jesus um dia, amém? Isso nos traz uma tremenda segurança, queridos. Nós temos uma aliança com o Senhor. O Senhor tem uma aliança conosco, e nesta aliança tudo é em comum. As bênçãos que Cristo conquistou para nós na cruz, a vitória do Calvário, a vitória que Ele exerceu, que Ele conquistou sobre o pecado, sobre Satanás, sobre o mundo, é a nossa vitória também, amém? Glória a Deus. E para finalizar, a promessa a essa igreja em Laodiceia é: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, nós iremos julgar o mundo juntamente com Cristo. Olha que privilégio. Mas esse privilégio é concedido, é dado a quem? Aqueles que perseveram.
aqueles que permanecem, aqueles que resistem, insistem, investem, persistem e não param na pista, aqueles que vão sempre em frente, aqueles que jamais voltam atrás. Esse é o vencedor. A pergunta que fica para nós é: que tipo de cristãos estamos sendo? Cristãos que perseveram? Cristãos que permanecem? Cristãos que nunca desistem? Cristãos que jamais voltam atrás, mas que estão confiantes na promessa do Senhor? Ou nós somos daqueles que retrocedem e voltam para trás? Lembre-se, o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer naqueles que desistem, mas o Senhor sim, Ele tem promessas, Ele tem planos, propósitos, e Ele quer realizar as mais lindas e belas coisas na vida daqueles que sempre perseveram e nunca desistam. Siga em frente, o Senhor vai conosco, amém? Vamos orar? E nesta oração já vamos apresentar os elementos da ceia do Senhor, ao qual nós vamos estar partilhando nessa noite. Lembre-se que a refeição em conjunto era uma forma de se expressar uma aliança, se expressar comunhão. Quando nós estamos participando da mesa do Senhor, nós estamos dizendo que nós temos comunhão com Ele, Ele tem comunhão conosco. Temos uma aliança com Ele, Ele tem uma aliança conosco. E nessa aliança, tudo passa a ser em comum, porque as bênçãos que o Senhor conquistou na cruz para nós, são nossas, são direito nosso. E tudo aquilo que o Filho de Deus é para nós, nós temos esse direito, amém? Oramos ao Senhor, apresentemos a Ele nossas vidas. Senhor, temos estado alarmados, advertidos com relação ao Teu recado, mesmo recado Teu que foi dado àquelas 7 igrejas da Ásia Menor, é o recado que é dado a nós hoje. O Senhor está nos falando: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estamos atentos à Tua voz, ao Teu recado, Senhor. Fortaleça-nos na hora da tribulação, fortaleça-nos na hora da perseguição, fortaleça-nos na hora da provação, Senhor. Dá força ao Teu povo, dá força, Senhor, à Tua igreja, dá graça, dá paz, ajude a cada um a resistir a todo mal, Pai. Obrigado, Senhor, pela aliança do Calvário, a aliança que Tu fez conosco na cruz, ao qual todos os benefícios ali conquistados são nossos. Todas as bênçãos que Tu conquistou são nossas, ó Pai. Tudo aquilo que temos, Senhor, também queremos ofertar a Ti. O nosso corpo, a nossa vida, como uma entrega em aroma suave a Ti, Pai. Como uma renúncia, Pai, para que Tu possas exercer em nós a Tua vontade, cumprir em nós os Teus planos, Senhor. Cumpre em nós, Pai, que este memorial da ceia traga a nós a lembrança daquilo que Tu fez por nós na cruz. Por isso, nós partimos esse pão, damos graças em Teu nome, Jesus. Também erguemos o cálice dizendo: Jesus, o Teu sangue nos dá vitória, o Teu sangue nos trouxe redenção, o Teu sangue nos trouxe salvação. E é por isso que nesta noite, Senhor, ao partirmos o pão, bebermos o cálice do Senhor, estamos relembrando a Sua morte de cruz, estamos proclamando ao mundo que Tu vives, Jesus, e Tu um dia voltará, e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, pelo sangue da cruz.